Are you on? 1, 2, 3. Será que estamos certos? 1, 2, 3. Lá vamos nós. Bem-vindo. Eu entendo que começamos há 10 segundos mais ou menos atrás. Meu nome é Jim Rader. Às vezes eu sou conhecido como James Rader. E se você olhar para mim, me procurar na internet, o meu endereço no web é muito parecido com o meu e-mail. Meu endereço ele é rader.org. Meu e-mail tem apenas meu primeiro nome na frente disso, jim@rader.org. Então, se você quiser me contatar com perguntas ou gostaria que eu ensinasse o seu grupo ou quiserem falar comigo, é muito fácil. O que eu tenho feito é qualificado para dar uma pequena introdução. Há 10 anos eu tenho ensinado genealogia na sala de aula para adultos. E a parte divertida está ensinando os novatos como usar um computador. Alguns de vocês não têm passado esse ponto. Eu gostaria de incentivá-lo. A única coisa que descobrimos é passar o tempo no computador faz com que você passa o medo do computador. Então, depois de você passar esse medo do computador, você vai adiante. Eu tenho tentado entender DNA em profundidade, tendo feito testes em mim mesmo nos últimos 5 anos e feito palestras nos últimos 5 anos. Então, eu experimentei todas as coisas que eu estou dizendo. Eu vou lhe dizer as minhas opiniões e as minhas experiências. Eu não sou afiliado com qualquer companhia. Eu sou aposentado, como muitos de vocês são. Eu faço isso por diversão, se você acreditar nisso. Normalmente tenho o prazer de interagir com o público, mas como você pode ver, a partir dessa posição que eu estou aqui, as luzes brilhantes nos meus olhos e as câmeras de televisão, que está levando isso para todo mundo, eu não vou poder ouvir as perguntas até depois de 60 minutos. Então, se você esperar para fazer suas perguntas, eu apreciaria. Vamos ver qual é a minha próxima anotação diz que eu preciso falar. Agora, os historiadores da família, tem muitas coisas que eles fazem com sua genealogia. Então, como fazemos, mas genealogia é um pouco diferente. Então, como nós podemos fazer com que os dois trabalhem? Então, eu vou apresentar os conceitos de como você usar o DNA para fazer genealogia. Quais as coisas que nós medimos? Como fazemos? Como você sabe se está funcionando para você? Como você sabe se está ajudando a sua genealogia? Mais uma vez, o que estamos tentando realizar com o teste de DNA? Por que gastar 200, 300 ou 400 dólares ou mais num teste se você não sabe o que vai fazer por você? A primeira coisa a saber é saber que o DNA não faz algumas coisas. Se você estiver seguindo as histórias sobre Thomas Jefferson, Thomas Jefferson foi o pai de filhos de uma escrava. Há um campo que pessoas que são associadas com Thomas Jefferson falou, nunca iria fazer isso. Tem um outro lado que usaram o DNA falando que eles provaram com certeza que Jefferson, que um homem que foi relacionado a Thomas Jefferson foi pai daquelas crianças de uma escrava. Então, quando você adiciona genealogia, será onde eles estavam quando as crianças foram concebidos. 2 das crianças eram quando Thomas Jefferson e esse escravo foram na África, coabitando no mesmo apartamento. E não haviam outros homens, Jefferson, dentro do continente, e tinha um oceano à distância. E ela teve 2 filhos que tinha Jefferson, Y, o DNA, então isso mostra que ele era o pai, mas não fala especificamente que Thomas Jefferson era o pai dessas crianças. Ele nos disse que o DNA do Thomas Jefferson, o que vamos mostrar em quantas casas ele poderia ter vindo, além de Thomas, está nessas crianças. Não dizem o nome dos seus antepassados quando você faz um teste de DNA. Ele vai apontar para outras pessoas que têm os mesmos valores que você tem e que têm um nome comum. Você pode ter um sobrenome ou eles podem não ter. Eles não dão uma data ou lugar de residência. Assim, os genealogistas, por que nós vamos usar? Essas são todas as coisas que nós queremos saber. Então, por que vamos usar o DNA? Vamos falar sobre algumas empresas que oferecem produtos nessa área, como introdução. Não sei quantos de vocês já ouviu falar da empresa que está na tela agora, a Family Tree DNA. A Bennett Green Spa é o proprietário do Family Tree DNA e é um dos coproprietários e é um genealogista, como nós somos. Ele fez uma fortuna vendendo uma empresa da internet e ele estava em casa ajudando sua esposa a arrumar as compras. Ele disse: querida, as suas especiarias não estão em ordem alfabética. Então ela disse:
sai daqui, vai fazer uma coisa, vai encontrar uma coisa para fazer. Então ele começou uma empresa ele começou uma empresa chamada Family Tree DNA, porque ele tinha alguns parentes na América do Sul. Ele pensou que a genealogia apontou para onde eles estavam relacionados, mas não podia provar. Então ele tinha ouvido falar sobre o DNA. Então ele focou nessa empresa que desenvolve ferramentas para genealogistas. E ele percebeu algumas outras empresas, mas essa é a única empresa que é uma empresa de genealogia que usa o DNA. E com o único objetivo deles é usar o DNA na genealogia. Eles têm 3 tipos de testes. Os tipos principais. O Family Finder, que é o encontrador de famílias, que fala que é o teste de tudo. Testa todos os seus autossomos. E nós vamos entrar em detalhes sobre isso, mas em termos gerais, a evidência científica para esse teste diz que você tem um DNA suficiente em seu corpo depois de 5 gerações, que ainda podemos dizer se vocês estão relacionados. Mas naquela 6ª geração, torna-se muito fino. Então, nós não podemos falar se vocês são relacionados ou não. Então, os cientistas dizem que é só bom, o teste de DNA é só bom para 5 anos. Agora, se você ouviu o Ancestral Detective na última hora, eles falam que serve por mais de 5 gerações, mas os cientistas dizem que 5 gerações é o limite. O teste Y-DNA é um segundo tipo de teste. É original, é um padrão maravilhoso e realmente funciona para provar coisas para genealogistas. E nós vamos mostrar como isso funciona. O teste final é o que uma das senhoras eles usam e os homens, e é chamado o mitocondrial, o DNA mitocondrial. Mas o DNA, o Family Tree DNA, mais uma vez, não usa isso porque não tem muitos detalhes. Outras empresas ainda não têm chegado lá, mas Family Tree DNA oferece o que eles chamam de uma sequência completa de mtDNA. E nós estamos esperando, isso é novo, aproximadamente 6 meses, nós esperamos que isso será possível para fazer esse DNA na linha no tipo de fêmea, algumas confiabilidade com DNA. Até agora, com esse teste mtDNA, aqui muitos de nós levou, e eu fiz esse teste na BYU há muitos anos. Esse teste não é tudo para você, mas mostra que você pode ser relacionado a 50% das mulheres na Europa. Isso vai ajudar na minha genealogia? Então nós temos que refinar, refinar e refinar. Nós esperamos que nós possamos encontrar coisas para podermos ajudar com a proteína e dessa maneira fazer com que seja melhor. Quando vocês começam a fazer o teste de autossômicas, você está vendo alguns números embaraçados e algumas coisas como vocês estão olhando. Mas as coisas que vocês, para entender a partir desse slide, é quando você executar esse teste como ancestrais, chama ou uma família localizador de testes, ou eles chamam um teste autossômica. Eu tenho cerca de 1.500 jogos de ascendência no mesmo de 23andMe e o mesmo no Family Tree DNA. Assim, no total de 4.500 pessoas. Vocês gostariam de mandar e-mail para todas essas pessoas que eu sou parente? Então, o que nós estamos tentando fazer para ajudar é ver esse relatório e pegando parte desse relatório, ver os que combinam e assim separar. E somente para as pessoas que se combinam, não somente as pessoas que eu não combino, ou as pessoas que combinam comigo também. E aquelas pessoas que se combinam com pessoas que combinam comigo. Então, nós temos Lynette, Margaret, Lori, Corinne e David. E todos são correspondentes a mim. Mas se você olhar na caixa direita, há X entre alguns deles. Por exemplo, Lynette, Morgan, ambos têm X em sua caixa que corresponde. Onde Lynette e Morgan não têm X na sua coluna e diz Lori. Não haveria mais 2 colunas se havia espaço para caber no slide, mas não havia. Se você olhar para Carolyn, David e Lori, eles não têm qualquer X sobre Lynette ou Morgan. Então, o que eu tenho são 2 conjuntos de pessoas. Lynette e Margaret correspondem entre si e combinam comigo. E Lori, Carolyn e David correspondem entre si e combinam comigo. Então, esses são 2 projetos separados. Então, quando você quiser trabalhar num projeto, você pega um projeto de 2 ou 3. E eu digo, bem, vamos juntarmos a 3 de nós que temos algo em comum. Nós temos um ancestral em comum. Todos nós 3, quem são esses antepassados? E DNA não vai nos dizer. Genealogia tem que nos dizer. Agora, deixe-me dar um exemplo do que é um padrão maravilhoso. O que todo mundo deveria usar para o trabalho de genealogia sério. É chamado de um
STR, o que eu gostaria de explicar um pouquinho mais adiante. E isso é feito por homens. Apenas um homem tem o ADNY. E eu vou mostrar como contornar esse problema. No meu caso, eu não tinha ancestrais imigrantes, cujo nome dele está acima, Johann Caspar Roeder, que entrou na Pensilvânia colonial. Ele viveu o resto de sua vida com as pessoas de língua alemã e as comunidades alemãs em toda a Costa Média. A genealogia mostra que esse gráfico, onde eu mostrei que confirma o relacionamento transversalmente, tem 3 de seus filhos e 3 de seus filhos dos seus filhos, até as pessoas que vivem. Então, teoricamente, uma vez que o cromossomo Y vai de um pai para seu filho, as 3 pessoas na parte inferior do gráfico devem ter o mesmo cromossomo Y. Nada complexo sobre isso, certo? É simples. Macho, masculino, macho para macho. E essa é uma ferramenta que torna possível provar sua genealogia ou não provar. Muitos de nós, a nossa genealogia para trás, nós vemos que as pessoas têm o mesmo nome, nós cometemos erros. Então, isso nos ajuda a consertar os erros e colocar-nos no caminho correto. Ok. Ancestry DNA e seus testes mais recentes, é isso que eles dizem que vai fazer por você. Ele vai quebrar a sua etna genética. Nós vamos olhar para isso e com detalhes ver se funciona bem para mim. Isso vai dar um novo parentes encontrados em tempo real. O que ele vai tentar fazer é, uma vez que diz que você coincidir com alguém que está no seu banco de dados, ele vai olhar nas 2 genealogias que já estão em seus bancos de dados e encontrar uma pessoa que você quer ter em cada banco de dados. Às vezes você pensa, bem, por que eles não fazem isso sem o teste do DNA? Mas eles não fazem. É uma integração simples em sua árvore genealógica e se atualizar automaticamente na medida dos nossos resultados e as descobertas científicas são feitas. Em outras palavras, digamos que todos nós vamos fazer um teste hoje e nós não combinamos entre nós. E amanhã alguém vem e toma um teste. Eles fazem o esforço para voltar e comparar esse novo teste com todos nós. E então, se cada um de nós se combina, a gente vê que todos se combinam. Então, você não tem que ligar e perguntar, nós temos uma pessoa que combina com a gente? Eles não precisam falar. Então, esse teste serve para homem e mulher. Isso é um anúncio que ele colocou na época do Natal. E eles falam, olha, eu não vi, mas eu vi que o preço estava $79. Seria que desejar $79, é isso? Então isso mostra alguns pontos. Ele diz, na parte inferior é difícil para mim ler essa impressão. Há 4 passos para fazer esse teste. O número 1 é você pedir um kit. E eles têm lá no balcão, você paga hoje, você pode levar para sua casa contigo e fazer esse processo. O segundo passo no processo, você envia o seu kit de volta para eles, depois de preencher esse frasco, que eu vou lhe mostrar em 1 minuto, com um pouco de sua saliva. Isso é muito divertido. Em seguida, analistas especializados irão analisar seus resultados depois de 6 a 8 semanas. Então, você vai receber todos os tipos de relatórios no seu website. Todos os testes funcionam muito como esse. Todas as empresas enviam um kit. Todas as empresas, eles precisam obter o seu DNA. A diferença é o Family Tree DNA usa o que parece um canudo de bebê, tipo de beber um milkshake, com um pedaço de feltro preso no final da mesa. E você esfrega no interior da sua bochecha e ele fica a amostra de pele fora de dentro da sua bochecha. Não faz mal, não tem nenhum problema. Um ancestral DNA, o DNA, quando você você vai ver que eles têm um botão lá para sugestões. E se eu apertar o botão para sugestões lá em cima no topo, eu não tenho essa tela aqui. Ele vai mostrar-lhes apenas as pessoas que têm encontrado genealogias. No meu caso, eu tenho 1.500 combinações e 4 pessoas que têm genealogia, que compartilhamos os nossos ancestrais. Quando você encontra um que combina, você pode ir para essa página.
Então, essa ideia é maravilhosa. Se você conseguir mais pessoas colocar sua genealogia no Ancestors e fazer o teste, isso é ideal para fazer esse teste de autossômico. Porque se você não tem que aprender todas as coisas que eu estava mostrando aqui, isso ia ser maravilhoso. 23andMe, quantos de vocês já ouviram falar dessa companhia 23andMe? Eles são a empresa que foi conversar com a FDA recentemente. Ele disse que eles não podem dar conselhos médicos, mas eles querem construir um banco de dados de pessoas que preenchem questionários para que as pessoas façam pesquisa científica no seu DNA e eles já mostram esses candidatos que já foram testados e pessoas que querem responder essas perguntas para que os estudos possam avançar. Além disso, eles adicionaram suporte genealógico e esse veio meio que devagar no começo. É muito melhor agora que genealogia é importante. Mas desde que o FDA disse que eles não podem fazer, por causa dos problemas legais, eles melhoraram bastante. Eles fizeram algumas coisas. Bem, eles fizeram muitas coisas diferentes que os Ancestors faz, porque o Ancestors tem um grande banco de dados de árvore genealógica. O 23 não faz. O 23andMe faz de maneiras de outras pessoas. Eles pegam pessoas, eles agrupam no mesmo lugar no antepassados. Então, eles têm bastante ferramentas como essas. E eles adicionaram essa coisa nova a Neandertal. Todos vocês mulheres acham que seus maridos são Neandertais, agora vocês podem provar. Quando você faz um teste com 23andMe ou Family Tree DNA, você tem uma ferramenta chamada um navegador cromossomo. E se você observar esse gráfico, tem 23 linhas. Em alguns lugares tem azul, em alguns lugares tem cinza, em outros lugares tem preto. Ou em outros lugares está vazio. Azul significa que metade do seu DNA corresponde, preto significa que todo o seu DNA ele combina, e branco significa que não encontra em nenhum lugar. Então, assim, um ser humano tem 23 cromossomos, por isso que temos 23 linhas. E em seguida, na parte inferior, há um lugar para o cromossomo X. E todos nós temos um. Assim, você pode olhar isso visualmente e veja, esse é específico entre mim e uma das minhas netas. Assim, você pode ver quão próximo. E geralmente diz que você tem metade do seu DNA dos seus pais, e você continuar isso na próxima geração, eles teriam metade daquela geração, e tornaria um quarto, certo? Bem, minhas netas, um tem 23 do meu DNA e o outro tem 28. Assim, que é uma ciência, é uma aproximação, metade e um quarto. Agora, o que o teste diz que de quem nós somos relacionados? Bem, a resposta é se a outra pessoa também fez o teste. Não vai encontrar as pessoas que não estão fazendo o teste. E a coisa ideal, essa é uma espécie isso que está acontecendo. Se você quiser ter o resultado, como no meu exemplo, com pessoas que estão em genealogia e que não estão muito próximos, então você pode trazer seus próprios candidatos para fazer o teste. Ou se você quiser fazer, você faz o teste e vamos dizer, você faz fala com uma família Smith, um membro de uma família Smith, e fala do Family Tree DNA, e diz, você é um Smith, eu gostaria que você pudesse fazer um teste do Smith. Então volta e mostra todos os grupos diferentes de Smith em categorias principais, e mostra qual grupo você faz parte. Talvez você não seja mesmo um Smith. Agora, como eles funcionam? Nós temos um problema, por assim dizer, com o termo raça e etnia. Como já ficou provado biologicamente, isso não é fácil apontar na biologia. Não há um gene na corrida. Não há o italiano não tem um gene diferente de um alemão. Nós temos o mesmo tipo de genes. Então, além disso, os testes estão tentando mostrar aonde sua família morava. E no início era apenas um tempo antropológico, tempo antes de sobrenomes, muito tempo atrás. E é claro que genealogias, isso é muito interessante, mas isso não é bom para a sua genealogia, não ajuda. E eles também estão tentando mostrar quão relacionado você está um com os outros. Quando você faz um teste de DNA, há várias coisas no seu DNA que você pode medir. E eu não vou tentar ensinar biologia, porque eu não entendo completamente. E como a biologia se move adiante, e a ciência está se movendo tão rapidamente, eles estão descobrindo coisas novas todos os dias. As coisas que eles podem testar
sempre mudam. Há duas formas principais de medir hoje, e quem sabe o que nós vamos fazer amanhã. Mas vamos mostrar-lhes como isso funciona. Mas primeiro vamos mostrar-lhe como fazer um teste de DNA. Do lado direito é uma palha que eu estava falando, é um pedaço de feltro do Family Tree DNA. Eles utilizam isso. Eles enviam isso para você, e isso você esfrega na sua bochecha pelo lado de dentro por 30 segundos. Você percebe que na parte de baixo tem uma seção menor, de menor diâmetro. Se você empurrar isso e ejetar um pedaço de feltro fora da extremidade. Então, se você fizer isso e apertar o tampão, é isso que você tem que voltar. Eles, são dois deles que dizem, dois deles, uns de um lado, outros de outro. O da esquerda é o da Ancestrais e o 23andMe está usando. E esse você abre uma grande tampa no topo e você já está aberta nessa imagem. E você enche o tubo até essa linha preta, o que é um grande desafio, encher de saliva. Depois de fazer isso, você vai fechar a tampa. Ele permite que um pouco de líquido a descer para preservar. Então, você fecha a parte de cima e aperta a tampa. E você, ao mesmo tempo, manda isso para o laboratório. Todas as empresas fazem a mesma coisa quando chegar esta hora. Eles levam isso para o laboratório e isolam o seu DNA e eles fazem as medidas. E se você quiser saber um pouco mais de ciência, você pode procurar o assunto DNA. Há 4 açúcares que estão envolvidos no DNA, como funciona na biologia. Há todos os tipos de cursos na internet que você pode tomar de graça. Então, isso tem alguns que são 26 semanas, 4 horas por lição. Então, você pode descobrir o que é DNA. Então, se você quer realmente aprender, é tudo de graça. O DNA tem cromossomos na mesma. Isso é o que essa imagem está tentando mostrar. E aqui está uma imagem de um microscópio eletrônico de cromossomos reais. E eles são numerados em relação ao seu comprimento, sendo o mais curto do mais longo. O número 22 sendo o mais curto, cromossomos sexuais sendo os 2 últimos. Quando fazemos teste de DNA, o que eles chamam de teste de DNA total, geralmente testa pelo menos de 1 a 22. Os mais novos agora estão testando tudo. Y e X, e os 2X se é uma fêmea, se é uma mulher. As outras coisas que mede é chamado de mtDNA. Se você pode ver as coisas laranjas, se parece um comprimido de aspirina ou Tylenol, é uma imagem no corte de células no meio que você pode ver o núcleo e você pode ver a área fora do núcleo, ainda está dentro da célula e essas caras flutuam nessa área, eles fornecem energia para a célula para que funcione. Portanto, não é o seu DNA, é um parasita. Mas é realmente o DNA que é passado da sua mãe para você. Assim, quando medimos os erros e tamanho, é o que medimos, erros e tamanhos. Eu vou dizer exatamente o que isso significa em alguns segundos. Então, quando nós recebemos erros ou temos erros, quando um corpo feminino está criando um óvulo, há um processo que eles dividem a sua fita de DNA em um e colocar no óvulo. Então, se a fêmea cria 2 óvulos, ela poderia facilmente colocar um fio em um e um fio no outro, mas ela também mistura as coisas. Então, ela vai ter 2 números cromossomos, e um do seu pai e um da sua mãe. Eles podem ser misturados entre si, as peças e partes podem ser colocadas dentro do óvulo. Então, eles têm agora um novo número de cromossomos que a mulher não tem. E por isso que é colocado dessa maneira. Então, durante esse processo, erros vão ocorrer. Da mesma forma, o homem, quando ele cria um esperma, ele tem que desenvolver o DNA dele e puxar de um lado e colocá-lo no óvulo. Então, isso é quando os erros acontecem. E esses erros são chamados SNPs. É o que nós vamos falar daqui a alguns segundos. Quando fazemos um teste de DNA, nós estamos indo para medir os erros, ou vamos fazer uma outra medida que vai descrever qual a espessura, o tamanho, a quantidade de DNA que você tem de um determinado lugar. Isso é chamado STR, ou STR. É uma parte inferior desse slide, e você pode pronunciar essa palavra rapidamente. Você é melhor do que eu. Repetições e tente curtas. Mas polimorfismo de nucleotismo único é um trava-língua para mim.
Então, vamos olhar as medições STIR primeiro. Isso é o que as pessoas usam mais. E esse é o único motivo que o cromossomo Y tem sido usado por muito tempo. Eles estão medindo de ambos os médicos. Isso está olhando de um lugar particular no cromossomo Y de uma pessoa. As 4 linhas são 4 pessoas diferentes. Uma pessoa naquele local tem 3 repetições dessas 4 substâncias químicas básicas que falamos. A outra pessoa tem 4, o outro tem 5, o outro tem 6. E você pode ver todos os tipos de números. Mas quando você compara essas 4 pessoas, você pode ver que não são a mesma pessoa. Assim, mesmo que um local no seu DNA, você pode rapidamente determinar que você não está relacionado com essa pessoa. Então, se você não corresponde dentro de um período bastante próximo a outra pessoa, você não está relacionado a ela. Se você corresponde, então você está relacionado, talvez. Descobrimos com o tempo que demora muito mais do que um lugar para estar confiante que você realmente é relacionado com alguém. Aqui é um exemplo de uma leitura de um gráfico a partir de um teste de DNA. As etiquetas na parte superior são os nomes dos locais onde eles fizeram os testes, onde eles fizeram as medições. As linhas em toda a tela são testes de 4 pessoas diferentes. Assim você pode ver que as pessoas se repetem no canto superior esquerdo, na localização DYS393. A primeira pessoa tinha 14 repetições naquele local. Além disso, a segunda e terceira pessoa também tinham 14. Mas a quarta pessoa tinha 15. Você vê isso? É isso que você precisa fazer para interpretar o DNA. Você pode ver se eles são o mesmo e quão próximo eles são. Se eles não são o mesmo, eles não são relacionados. Todo mundo tem isso, entenderam? Todo mundo ainda está acordado? A outra maneira de fazer isso é olhar para os erros, o que chamamos de SNP. E um SNP, quando você olha os 4 produtos químicos, e ele faz, são as 4 letras, A, T, C e G, são as abreviações para os 4 produtos químicos. Você pode ver na linha superior que a AAT, em azul, C, GT, e a linha logo abaixo tem um C, onde havia um T. Isso é um erro. E lá embaixo, na mesma tela, você pode ver onde a tela estava. E não tem nada na linha inferior. Então, ambos são exemplos de um tipo de erro que é algo deixado de fora ou alterado. Essa é a mostra um substituto, onde havia um C, agora há 2 Cs. E aqui há um G ao invés de um C. Assim, sempre que há um erro na cópia, isso cria o que nós chamamos de um SNP. O ser humano tem uma média de 15 mil desses erros no seu DNA. Então, vamos ver, por exemplo, você e sua esposa estão criando uma criança, e um desses erros aconteceu no processo. O seu filho tem um novo erro que você não tinha. Se você fizer esse teste e comparar você com a criança, você não vai corresponder. Mas todos os seus descendentes e em crianças terá esse erro e vai ser transmitida. Assim, com os SNPs, você pode realmente ver quando que isso aconteceu, baseado em qual pessoa, qual grupo de pessoas tiveram esse erro. Então, se você vê a sua árvore genealógica e você vê esses erros, você pode ver em ordem aonde as pessoas elas caem nessa árvore, ou elas estão nessa árvore. Há uma outra companhia chamada Britain's DNA, isso é interessante de brincar também. Eles concentraram em descobrir aonde na Grã-Bretanha as pessoas vieram ou vieram mais recentes. E isso, na tela, é uma impressão de uma série de resultados sobre ele. Aqui está o meu resultado. A parte superior, que tem cerca de 8 fileiras de letras, você pode ver uma carta, uma letra, os números, e um sinal de mais ou menos. O mais significa sim, que eu tenho esse erro, o menos significa que não, você não tem esse erro. Então, esses são os erros desse teste particular, mostra que eu tenho. E com essa informação, eles me classificam como essa grande coisa aqui do lado, que é chamado de haplogroup, que é chamado R1B1, e todas as letras depois disso mostram qual parte do grupo eu pertencia. Lá no fundo, lá embaixo, a linha preta atravessando
com os pontos vermelhos na mesma, isso vê o que você vai ver o National Geographic. O National Geographic tem uma companhia chamada National Geographic, que também faz um teste de DNA. E lá embaixo mostra que tem 25 mil e 75 mil e 20 mil. Isso é quantos erros aconteceram. Então, os que têm 20 mil é o último que eles sabem aonde aconteceu. E encontra fibras na múmia que pertencem aos esqueletos, onde eles mostram esse DNA, o teste de Y-DNA. Portanto, esse teste de DNA mostra que as pessoas com o meu cromossomo Y viveu há 20 mil anos atrás, porque eles foram enterrados lá. Isso ajuda com a sua genealogia um tanto? Não? Isso é chamado de antropologia, certo? Isso que nós estamos olhando agora, nós olhamos minutos atrás. Isso é o que eu gosto. Vamos olhar a percentual de DNA que você começa, porque é preciso você entender quão intimamente as pessoas são relacionadas. Você olhar por isso, você vem bem no topo. Um pai, uma mãe e irmãos, compartilhando 50% do DNA. E há um novo número que nós não falamos ainda, o Centimorgan. Essa é uma nova medição biológica, tem desenvolvido para medir quanto tempo o DNA que você tem. Sim, 3.400 centimorgans de DNA em comum. Se você passar para a próxima geração, onde você está falando sobre seus avós, seus meios-irmãos, seus primos de primeiro grau, vocês se reduzem a 25%. Lembre-se, eu mostrei minha meta, uma era 23% e outra 28%. Então, essas são aproximações. Então, nós vamos para 12% e 6,5%, e no momento que chegar no terceiro primo, no primo de terceiro grau, tem menos de 1%, menos de 1/3 de 1%. Assim, você pode ver, por isso, que o que dizemos do teste, esse teste é de autosoma. Quão intimamente relacionados nós somos? Qual o percentual de DNA nós compartilhamos? Ok, vamos falar em detalhe como você usa um cromossomo Y para fazer a genealogia. Ou usa o teste do cromossomo Y. Se você olhar esse gráfico, esse é um dos 3Ds que mostram um programa gráfico, fabricante, que é um gráfico de 3D. Isso é o que eu fiz aqui. Isso está mostrando no topo da tela há um azul, e eles chamam de vermelho e eu chamo de rosa. O macho e fêmea. O feminino, a fêmea em rosa, o macho em azul. E eles tinham algumas crianças, e do lado direito você pode ver Ruben H. Rader, e você pode ver nas letras minúsculas, casado French Hughes. Assim, de acordo com a nossa regra do Y-DNA, os filhos de Ruben Rader, todos terão seu DNA Y. Suas filhas não terão seu DNA Y, porque se é uma mulher, tem o Y-DNA, ela seria um macho. Então, se você olhar mais para baixo, você vai ver a próxima linha, e você vê que Ruben e Martha tinham 3 filhos, que Raymond, e eu não posso nem ler o nome dos outros dois, mas tem 2 azuis e um rosa. Assim, os 2 azuis receberam o cromossomo Y, o rosa não. Então, se você olhar para a próxima geração para baixo, onde haveria netos, você pode ver o azul e ver que a filha teve 2 filhos e ele tem o cromossomo Y, mas eles não têm o cromossomo Y de seu pai, ele tem o cromossomo Y de seu marido. Porque lembre-se que o cromossomo Y vai de macho para macho para macho. Então, quando você está olhando para o seu gráfico genealógico, você está olhando para um caminho que é a descendência masculina em linha reta. E por isso que o cromossomo Y deve ser o mesmo. E aqui está um outro exemplo da mesma coisa. Vamos passar para a próxima. Estamos tentando enfatizar esse ponto. Quem recebe o cromossomo Y? Todos os homens descendentes de linha direta têm o mesmo cromossomo Y. Então, gostaria de voltar a Thomas Jefferson. Se você voltar ao bisavô do Thomas Jefferson, todos os homens direto da descendência dele têm o mesmo cromossomo Y. Exatamente. A não ser com alguns erros. Então, se olharmos esse gráfico, esse é um gráfico genealógico. Isso começa em 1660 com um macho. E ele tinha um filho. E ele tinha e o caminho até 1960. Então, todos eles tinham o mesmo cromossomo Y. Se somarmos outras pessoas nesse gráfico, vamos olhar a parte de baixo e adicionar uma outra criança. Aquele pai que nasceu em 1930 teve 2 filhos. Ambos filhos
têm o mesmo cromossomo Y. Vamos voltar numa outra geração. O avô tinha 2 filhos, e um filho tinha 2 filhos, e o outro filho tinha 1. Então, netos do avô, os 3 filhos, todos têm o cromossomo Y, exatamente igual ao do avô. E o mesmo com o bisavô, e todo o caminho para baixo. Então, as pessoas vão me dizer, eu não posso encontrar alguém para testar um cromossomo Y, porque não há homem nessa geração. Eu digo, ok, você está em 1960? Vamos voltar até 1835 e encontrar todos os filhos descendentes daquele homem que estava vivo em 1835. Eu aposto que você vai encontrar alguém para testar lá. E se você ouviu falar de algumas palestras que eu tive, você já ouviu o termo a genealogia reversa ou genealogia para frente. Isso é o que vai quando você, ao invés de ir para trás no tempo, você vai para frente. Então, nossa meta é encontrar coisas diferentes. O que você vai encontrar se você começar com seu primo aqui na borda da extrema da direita, além do cromossomo Y? Quem tem as lembranças da família? Quem tem a Bíblia da família que você está procurando? Você provavelmente vai encontrá-lo com uma filha, porque os filhos normalmente não gostam da Bíblia da família. Mas uma vez que você vê com essas famílias que vivem, você tem um monte de coisas para encontrar além do seu DNA. Então, como genealogista, você quer construir a sua genealogia, alarga a sua árvore. Tragam mais os primos vivos. E também vocês vão ter mais DNAs para provar que a genealogia é direta. Ou se você está questionando, isso vai ajudar a descobrir se você está certo ou não. Agora, vamos falar sobre as empresas que querem vender o negócio. Nós já falamos um pouco sobre eles e nós já passamos 30 minutos dentro da nossa hora. Nesse ponto, eu normalmente gosto de ter um monte de perguntas, mas como nós temos audiência na televisão, nós vamos fazer isso até mais tarde. Ok. O que as empresas oferecem a vocês? Uma das coisas que eles oferecem é que eles vão dizer de onde sua família veio e quando. O projeto da National Geographic, chamado Genográfico, tem testes ancestrais, sua etnia genética, o 23andMe, o Family Tree DNA, mesmo o Britain DNA está mostrando. Vai lhe dizer onde na Grã-Bretanha os seus antepassados vieram. As primeiras pessoas a fazer isso foram Ancestry DNA. E usaram populações de referência por parte da comunidade científica, ou Family Tree DNA. Estou lendo Ancestry. E Ancestry fez a mesma coisa quando eles começaram alguns anos atrás. Mas então eles compraram um projeto que muitos de nós conhecemos, o projeto DNA da BYU, que foi consumido pelo projeto molecular Sorensen quando havia um problema. O projeto molecular Sorensen, o dono do Sorensen molecular, morreu. E seus herdeiros esgotaram desse produto para ancestrais, venderam esses produtos para Ancestries. Agora, Ancestries planejaram, eles pensaram, nós temos testes de DNA e temos gráficos de linhagem em 4 gerações, e todos esses DNA foram feitos no método antigo, e não é compatível com o que nós estamos fazendo agora. Então, vamos pegar todos esses samples de DNA, vamos fazer o teste novamente para termos novos resultados e usar esses gráficos de linhagem na 4ª geração e adicionar nas árvores genealógicas e mostrar para onde as pessoas se correspondem. Então, essas são as coisas que Ancestries, eles sabiam que iam mudar. Nós vamos mostrar os dados, o que acontece. Deixa eu mostrar o que aconteceu com algumas coisas também. 23andMe, a empresa que começou a fazer coisas médicas, seu objetivo era dizer-lhe onde sua família viveu 10 mil anos atrás. Mais uma vez, não é realmente útil para a genealogia. O Family Tree DNA, lembra, a empresa que começou tudo isso, eles estão fazendo o mesmo. O projeto genográfico tinha um projeto genográfico 1.0 em 2005 e agora eles têm 2.0 e eles estão prestes a ter uma outra versão, o que eu acredito. E eles disseram que esperam dizer-lhes centenas de milhares de anos. O que, assim como parte de sua meta no projeto, é ir em todo o mundo, em volta de todo mundo, e pegar amostras de DNA em todos os DNA de indígenas no planeta. O objetivo é descobrir que tipo de DNA cada tribo tinha. Eles nunca publicaram isso. Esse resultado era para ser um estudo de 4 anos, tem sido mais de 10 anos agora, 8 anos.
As pessoas com quem falei, que têm olhado para algumas das amostras, eles dizem que há tanta diversificação em cada tribo indígena que eles não sabem como vai descobrir quantos dos muitos DNA fazem parte de uma tribo. Parece que as pessoas foram se movendo e confraternizando muito e sempre. Ora, aqui está um exemplo dos meus resultados desses ensaios, desses tipos de testes. Family Tree DNA, a parte de cima que eu listei, diz que eu sou 87% do que eles chamam europeu ocidental. E a amostra que eles têm da Europa Ocidental são franceses, Orcadian e espanhóis, o que não havia no teste na Europa. E a outra parte minha é 12% europeu, na parte de Toscana, finlandês, romeno, do tipo da Sardenha. Em seguida, a forma antiga Ancestry DNA, que mostra que eu sou 162% da Central Europeu e 38% escandinavo. O projeto genográfico mostra 42% na Europa do Norte e 39% do Mediterrâneo. E 23andMe fala que eu sou 106% europeu, 18% britânico e 2% francês. Então vocês olham todos e mostra que eu estou em todo lugar do mundo, mas geralmente tem bastante europeu nesse teste. Agora vamos olhar os resultados dos Ancestries. Dizem que eu sou representante 85%, eu represento 85% britânico. Agora, quão bom isso é para mim? Bem, talvez eles sabem uma coisa que eu não sei. Então, eu disse, Britain DNA oferece uma empresa que dizem da onde meus ancestros vieram. Então, eu fiz esse teste recentemente e tenho resultados de volta cerca de um mês atrás. E isso prova, sem dúvida, que meu DNA vem da Espanha. Portanto, essa é uma boa ferramenta para entretenimento. Agora, isso é um teste alfa ou beta, mas não é algo que eu vou usar isso para genealogia. Então, se eu vim daqui, eu vou pesquisar aqui. Então, como genealogista, eu não vou usar um DNA e tentar descobrir de onde minha família veio ou qual etnia que eu tenho. Porque o problema que nós temos é muito grande. Ok, tem uma empresa chamada Ancestrais Africano. Este é o Dr. Kittle. Ele é um afro-americano. Ele mostra as suas descendências, onde seus descendentes africanos vieram. Ele tem oferecido esses testes de vários diferentes graus de tecnologia, nas tecnologias que estão indo adiante. E ele está dizendo que ele usa marcador específico que irá informá-los de seus ancestrais. E ele está fazendo o cromossomo Y e o mtDNA e o autossômica. Então, ele está usando todos os três tipos. É discutível, eu acho que está ficando melhor. Mas há uma grande quantidade de debate sobre a tática. Ele tem um teste de DNA misto que ele oferece hoje. E esta é parte da África. As partes verdes são onde tem mostra a partir de onde ele pode comparar. Mas lembre-se do meu exemplo do National Geographic. Eles foram para tribos individuais, lugares muito obscuros do planeta, e eles não puderam mostrar que, quando eles tiveram todos os DNA das tribos, eles não podiam encontrar um DNA que era representante para a tribo. Então, Dr. Kittle tem ido lá, ele tomou amostras, mas ele não tomou a mesma quantidade, mas ele sente que as amostras que ele tem é um símbolo dessa tribo. Então, ele pode dizer que você tem esse DNA. Ancestry.DNA, nós já falamos um pouco sobre isso, certo? Todo mundo sabe sobre Ancestry.com, Ancestry.com. Ancestry.DNA tem várias encarnações. Eles tentaram por mais tempo contactar esse tipo de trabalho. Se está construindo em casa, não me lembro exatamente quando, mas alguns anos atrás eles começaram o Ancestry.DNA, que é uma parte da sua corporação. Eles colocaram, que eu entendi, 5 milhões para iniciar essa corporação, para tentar descobrir como fazer para que as pessoas não precisassem aprender biologia para saber seu DNA. Eu adoro seus objetivos, espero que eles cheguem lá. Essa é a região onde eles identificaram os ancestrais africanos, tentando fazer uma espécie do que o Dr. Kittle estava fazendo. Então, as pessoas que têm ancestrais africanos, descobrir qual parte da África eles vieram. Agora, nós olhamos alguns desses relatórios 1 minuto atrás. Isso mostra os resultados. Aqui estão os resultados sobre Ancestry.DNA. Eu tenho
22 combinações que tem de 95% a 96%, 4% de confiança, 490 que são moderados, 1.004 que são baixos e 4.519 que são muito baixos. Quem quer um emprego para contactar os 4.519? Mas em seu objetivo de mostrar genealogia, eles só mostram 6. 6 dessas folhinhas. Então, nós temos um bom caminho a seguir até que nós possamos alcançar nosso objetivo. Esse é o britânico, esse é antes das mudanças. Esse mapa mostra onde veio depois das mudanças. E isso que você já viu já. O 23andMe, nós já falamos um pouco, eles estão mostrando os ancestrais Neandertal. Agora, se você lembrar os nossos percentuais sobre os nossos pais, avós e 5 gerações têm menos de 1%, quantas gerações de volta os Neandertais têm? Muito mais do que 5 gerações, certo? E eles estão mostrando que eu tenho 2,6% Neandertal. Para obter 2,6% dos meus parentes normais, só poderia ser de 4 gerações para trás. Então, que eu saiba, minha 4ª geração não era Neandertais. Então, eu ainda não entendi o que eles estão tentando me dizer aqui, mas é um truque divertido. Esses relatórios são todos os relatórios que mostram a você o percentual da sua etnia. E esse está tentando mostrar quantos vocês são correspondentes com a precisão. O 23andMe também tem isso, é uma espécie de página, uma planilha, e mostram como vocês são relacionados, quem que é a pessoa, que tipo de coisa eles fizeram, que tipo de teste, e em seguida mostra um link para entrar em contato com essa pessoa. E novamente, isso é o navegador cromossomo que nós conversamos. E nós vemos muito mais negros aqui. E meu irmão e eu tem 50%, quase exato. E os pontos negros são onde os cromossomos, ou os 2 pares do nosso DNA é o mesmo. Os pontos azuis são as partes onde nós temos um lado igual. Ou nós pegamos o nosso papai ou da mamãe, o que é a mesma coisa. A árvore genealógica, DNA. O que é único sobre o Family Tree DNA? Essa é uma empresa que começou toda essa confusão. Lembre-se, Bennett Greenspan, ele estava tentando alfabetizar especialistas da sua esposa. Ele é o genealogista que tem um curso em material, trabalhava com as pessoas na faculdade e começaram esse teste. Você não acreditaria no laboratório em Houston que eles têm hoje. É incrível para mim que esses testes novos, eles colocam DNA no teste para 23 pessoas. Talvez seja mais, eu não me lembro exatamente o número de pessoas. E liga o computador. E funciona por cerca de 1 mês. E depois de 1 mês, ele põe para fora os relatórios. Você pode imaginar o quanto trabalho no computador que está acontecendo? O problema de dados grandes, como nós falamos isso, pense sobre a correspondência. Esses testes que nós estamos falando tem aproximadamente 700 mil pontos de dados. Então, quando eu estou tentando descobrir que eu sou relacionado a você, eles estão tentando ver os meus 70 mil pontos de dados e ver que seus correspondentes aos 70 mil que você tem. Então, são aproximadamente 400 mil. Quantos eles têm? Eu acho que são 4 mil. Eu esqueci os números, eu estou perdido. Eu acredito que eles têm 400 mil. Eles têm praticamente 400 mil pessoas que foram testadas. Então, você pode ver 400 mil pessoas, cada um com 700 mil pontos de dados e combiná-los contra esses novos 700 mil pontos de dados. Você imagina o quanto espaço no computador isso toma? Então, Family Tree DNA tem esse tipo de sistema de comunicação. E tem um monte de dados que vai informá-los de que você realmente não precisa se preocupar nesse ponto. O navegador do cromossomo permite que você escolha 3 ou 4 pessoas. Diga, ok, há 4 pessoas que combinam comigo. Só em um gráfico, isso que são as cores. Os rosas mostram que o cromossomo que eu combino melhor. Qual é o nome desse pessoa? É o Bob Fish. E o azul mostra o quanto o Robert Stanley. Assim você pode ver, cada um de nós tem um DNA correspondente, mas em locais diferentes, em cromossomos diferentes. Isso é o que essas linhas são cromossomos de 1 a 6. E eu só corto para caber aqui no slide. Você também pode obter os dados impressos em uma
fórmula tabular, se você quiser. Agora, se eu quiser adivinhar, de acordo com o meu relógio, tem 12 minutos. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais. Só para dar uma coisa, se você realmente quer aprender sobre isso. Eu estou falando sobre o grupo genealógico africano em Sacramento, aproximadamente um mês, e vou estar fazendo aproximadamente 4 horas, e não posso colocar todo o material aqui dentro. Então, aqui eu tenho cerca de 136 slides, nós fizemos o quê? Somente 40? E eu não posso ver o número, são 85, nós fizemos muito bem. Então, vamos por mais alguns minutos. See what we want to talk about. Okay, here's some good stuff. Vamos ver o que nós queremos falar. Bem, aqui é uma coisa boa. As companhias sempre estão chegando com alguma coisa a mais para testar. Por que uma empresa faz isso? As empresas estão em negócios para vender produtos, certo? Alguns produtos são bons para a genealogia. O que aprendemos? O que eu aprendi nos últimos 10 anos fazendo teste de DNA, quando um teste sai, as empresas vão dizer que o cientista lhes disse, esse teste vai provar X. Em seguida, eles nos levam aos genealogistas para executar os testes. Aí nós comparamos com o nosso banco de dados de genealogia e voltamos para eles dizendo, não, isso não prova o X, isso provou o Y. Então agora eles sabem o que o teste realmente faz. Então eles estão sempre chegando com coisas novas para poder testar, para trazer mais informações. Nós costumamos ficar muito animados quando nós tínhamos 37 pontos de dados. Agora nós ficamos chateados se eles não nos mostram 1 milhão de pontos. E como esse Big Y, que é apenas sair do Family Tree DNA, que mede 10 milhões de pontos de dados. E há uma caminhada do Y que é 420 mil, a outro que é o genomas completos de 14 milhões. Então, só para que vocês possam saber, como consumidor, você não necessariamente precisa fazer esse teste mais novo, ou maior, ou mais sensacional, que agora é o teste de tudo, como o Ancestry fala. Um dia desses, vamos descobrir como usar esse teste de tudo na nossa genealogia. Uma das coisas que nós descobrimos, que nós podemos usar muito bem para o material atual que adotamos, como um banco de dados de todas as pessoas que são irmãs ou meia-irmãs que são do mesmo doador de esperma. E eu me pergunto se esses meninos universitários sabiam que eles estariam num banco de dados, e se eles descobrissem, ou um filho verdadeiro desse doador de esperma vai ter o nome do seu papai. E todos os tipos, e as adoções, os adotados, é muito difícil. É muito fácil encontrar os seus pais biológicos com um teste de tudo. O desafio que temos hoje, com nossos testes de DNA, você vai perceber isso imediatamente. Quando você executar esse teste num lugar, executá-lo num lugar diferente, eles podem não ter a mesma nomenclatura, os mesmos rótulos para as coisas. Então você pode querer comparar com o que você fez com a companhia A, com a companhia B, e as três grandes, o Ancestry, 23andMe e Family Tree, estão usando as mesmas convenções de nomenclaturas, mas Bristol DNA tem uma convenção de nomenclatura diferente de todos eles. Então nós temos problemas para descobrir quantos esses testes determinam um erro em seu DNA. E a empresa rotula o número erro assim e de uma outra maneira. É realmente ver que esse número é diferente. Então, os cientistas estão tentando ser especificamente confortáveis com as suas nomeações. E há outros testes que podemos executar mais tarde e refinar um determinador comum e queremos ter certeza de alguma coisa. Quando queremos ter certeza? Então, o que esperamos para o futuro? Todas as empresas estão tentando fazer a mesma coisa. Eles estão tentando encontrar uma maneira do DNA para mostrar, através do DNA, como nós somos relacionados, determinar a nossa herança. E se você usa a etnicidade, e parece uma construção social de uma coisa biológica, as sociedades citar os grupos étnicos. E não necessariamente todos usam a mesma convenção de nomenclatura. E as definições de determinados grupos étnicos não é uniforme. Eles não sabem se esse super tudo, o teste, pode fazer para nós e vai fazer tudo o que precisa ser feito. Há muitas outras coisas que o seu DNA faz que ele pode ser testado.
Agora, o Britain's DNA é um bom exemplo para você começar com as suas habilidades de consumidores. Como eu falei antes, eles estão oferecendo esses 3 tipos de teste, entre outros. Eles têm um chamado Y, o teste padrão da linha dos pais, o outro chamado Chromo 2, que é o teste do pai também, e o outro é chamado Todos os meus ancestrais, Chromos 2. Agora, um pouco de pesquisa, você pode descobrir que o All My Ancestors está testando o mtDNA, o Y-DNA e o autossomos. Os outros 2 que dizem Y estão apenas testando o cromossomo Y. Então, se você quiser saber um teste com eles, e você é uma mulher, e eles te mandam um kit, você manda de volta, porque eles não vão encontrar nenhum cromossomo Y. Definitivamente eles não vão achar. Nós também descobrimos que cerca de 5% das mulheres vivas hoje têm cromossomo Y de seu pai. Eles não têm a genitália masculina, mas geralmente eles são maiores mulheres estruturados e eles têm dificuldade de engravidar. Então, se você é realmente um genealogista e realmente quer um cromossomo Y de seu pai e você é uma dessas mulheres, faz um teste Y e vê se você tem um. E esse é um dos relatórios do Britain DNA, onde eles mostram os 4 tipos de DNA britânicos. Hesito em até chegar a essa parte. Nós temos 5 minutos para terminar, mas vamos fazer. Uma das coisas que estamos fazendo é quase todos esses tipos de testes. Depois de ter feito esse teste, e eles dizem o que pensam sobre o teste com seus relatórios, você pode pode baixar os resultados brutos no seu computador, os 7.000 pontos de dados ou 10 milhões de pontos de dados. E eles são pessoas individuais voluntários que ajudam. E eles fazem trabalho para o Family Tree DNA, o Ancestry, todas as empresas, e que põem tudo dentro do mesmo banco de dados e comparam os testes de cada empresa. Primeiro, para ver se há alguma diferença. Você também pode comparar com outras pessoas. Eles também desenvolvem outras ferramentas para ajudá-lo a interpretar o que esse teste de DNA realmente diz. Além das coisas que as grandes empresas estão confortáveis a dizer a você. Outra empresa que faz isso também é chamada Full Genomes. Eles só querem $1.500 para esse teste. O preço de fazer um teste de genoma completo, real, deve estar mais ou menos $1.000 esse ano. O preço desses testes, não sei quantos de vocês são familiarizados com a lei de Moore, o preço dos computadores caiu e a velocidade dos computadores tem aumentado. Bem, se você desenhar um gráfico da lei de Moore sobre ele, você desenha um gráfico do preço do DNA, o DNA está caindo o preço apenas astronomicamente, mais rápido que a lei de Moore. Teste, então, o seu DNA completo deverá estar disponível por menos de $1.000 em breve. Essa empresa, ele diz que está fazendo um teste completamente abrangente do DNA, mas parece que o que você viu na tela diz, comprador, cuidado. O que eles estão querendo dizer? Eles estão testando o Y-DNA, não os cromossomos. Assim, eles estão testando autossomos e eles não estão testando o cromossomo X, estão apenas testando o cromossomo Y. E a outra empresa que tem grande Y e eles estão oferecendo por $500 a $300. Bem, vamos encerrar com isso. Nós temos alguns minutos, eu acho. Não vejo ninguém dando a mão. Tem alguém com a mão ali? Você tem uma pergunta? Quanto tempo nós temos? Eu não sei, eu só tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? Bem, vamos por mais alguns minutos até o diretor dizer que as câmeras pararem, então nós vamos ouvir as perguntas. A primeira coisa que você precisa saber como genealogista é o que eu apenas tentei explicar-lhes. Agora, alguns provavelmente não entenderam nada, mas lembra que isso está sendo gravado. Você pode ir para casa e vê-lo qualquer hora que você queira. E talvez um pouco que eu disse da primeira vez não faça sentido, mas vai fazer na segunda vez. Mas realmente, tudo que você precisa saber para fazer um teste de DNA é o que eu falei a respeito. E principalmente as coisas que você está indo para testar é o cromossomo Y. Você vai fazer a genealogia reversa de cada um dos seus sobrenomes. Quantos sobrenomes você tem em sua árvore genealógica?
Eu posso fazer o teste de cromossomo Y para a minha linha masculina direta, mas eu tenho ainda 16 tataravô, algo parecido. Eu tenho que achar 15 pessoas para testar todos os outros cromossomos Y para provar que eu tenho isso certo, correto? Certo? Esse é um jogo divertido de slides. Na média, isso mostra quão intimamente relacionados você está se você faz o teste Y-DNA que eu estou falando, e o que eu chamo de padrão de ouro do Y-DNA, do marcador 37. A propósito, eu verifiquei apenas com Ancestors antes de vir para cá, e eles ainda estão oferecendo testes de Y-DNA que já vem oferecendo por algum tempo, que é 46 marcadores, e eles não atualizaram os preços, mas eles vão ver o marketing, mas o preço é muito alto por aqueles marcadores. Assim, a única empresa que eu sei com certeza que está oferecendo um teste de Y-DNA hoje é o Family Tree DNA. Então, se você tem 37, dos 37 lugares que você olhou, você está olhando 37 locais de DNA, e todos são os mesmos, você é muito... você é relacionado. Por exemplo, eu mostrei a minha descendência Raider. Isso é o que nós temos, 37 e 37. Se formos a 36, observe que adicionamos um termo descritivos. Estamos fortemente relacionados agora. Com 35, somos apenas relacionados. 34, ainda estamos relacionados. 33, bem, estamos provavelmente relacionados como família. 32, possivelmente. 31, não, de maneira alguma. Vocês não são da mesma família. E é tão simples quando vocês olham o seu resultado no seu DNA, e esse gráfico nesse site, em todo lugar que você olha. E no meu caso, quando eu testar com o meu irmão, eu tenho 37 de 37. Quando eu testo com outras pessoas, nesse gráfico, o DNA, Raider que nós tentamos, nós recebemos 37 de 37. E é muito incomum, isso me faz pensar que o meu Y-DNA não muda tão rápido quanto de outras pessoas. A outra coisa a saber sobre esse teste de Y-DNA é que você pode fazer o que chamamos de estudo de sobrenomes, como mencionamos anteriormente. O Family Tree DNA tem estudos de sobrenomes onde você realmente pode obter desconto sobre o preço desse teste. E qualquer que seja o sobrenome que você está estudando, você se inscreve em um estudo de sobrenome, vocês têm alguns descontos e você terá um voluntário que está ajudando a coordenar e ajudar você a entender esses resultados. Então, estamos terminando, já acabamos. Obrigado, audiência. E agora podemos escutar as perguntas. O problema que nós vamos ter tem alguma outra apresentação que está vindo aqui? Não tem? Existe um outro? Então, eu vou sair do palco e nós vamos voltar para trás. Se alguém quiser fazer perguntas, eu estarei ao redor, o tanto que vocês quiserem fazer. Muito obrigado por terem vindo e espero que eu tenha ajudado-os.